falar sobre o conto Os Desastres de Sofia. Num nível bastante simples, esse é o conto que conta a história do tesouro. Num resumo bastante simples, uma garota e o seu professor. Ela não se dá muito bem com ele, ela faz de tudo para provocá-lo, ele é uma criada, ela quer chamar atenção, ela desobedece. Um belo dia, esse professor leu uma pequena história sobre um homem que procurava um tesouro e pede para os alunos fazerem uma redação. Ela está com muita pressa, ela quer sair para brincar lá fora, ela escreve qualquer coisa muito rapidamente sobre o tesouro que está dentro de nós mesmos e não há nenhuma necessidade de procurar em lugar nenhum. Entrega aquela folha, a primeira a sair da classe, e depois, para grande surpresa dela, o professor a chama e diz que ela fez uma excelente redação e faz um grande elogio para aquilo que ela escreveu. E ela fica muito confusa, muito desconcertada. Esse seria o primeiro nível da história. Essa história, ela tem vários temas. Ela é sobre a relação professor-aluno. Ele é um conto que fala sobre a ambivalência dos sentimentos, a ambivalência amor e ódio que está a todo instante naquele conto. Ele também é um conto autobiográfico que vai falar sobre a vocação de ser escritora. E ele também fala sobre a inversão dos papéis da criança e do adulto, porque essa criança ela tem uma vontade de proteger aquele adulto. Então, vamos ler esse conto. Eu vou ler para vocês alguns trechos para vocês compreenderem que na realidade é um conto muito complexo, que tem várias camadas. Por trás dessa história da redação do tesouro, existe a questão do autoconhecimento e, por que não, a complexidade da vida e dos sentimentos humanos. Vamos ler alguns trechos deste conto. Ela começa dizendo que o professor era um homem que mudara de profissão. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aros. Eu era atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar. E que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas. Eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Eu tinha 9 anos. Veja bem que essa questão de ser objeto do ódio daquele homem é algo que em nenhum momento é comprovado pelas atitudes ou pelas palavras do professor neste conto. É um sentimento que ela tinha. Ela dizia também: de manhã, como se eu não tivesse contado com a existência real daquele que desencadeara meus negros sonhos de amor. Olha que interessante, negros sonhos de amor. De manhã, diante daquele homem com seu paletó curto, em choque, eu era jogada na vergonha, na perplexidade e na assustadora esperança. A esperança era o meu pecado maior. Eu queria o seu bem e ele me odiava. Eu imagino o inferno que deveria ser para ele ensinar aquela turma risonhas de desinteressados. Eu achei bem curiosa essa maneira de se referir a uma classe, né, de crianças de 9 anos. Uma turma risonha de desinteressados. E ela vai falar também que o meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só.
Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. Aqui a gente tem a complexidade dos textos da Clarice expostas numa metáfora do tapete feito por tantos fios, porque muitas das histórias delas vêm dessa complexidade, desse entrelaçamento de vários mundos, de várias visões, de várias experiências, e você não consegue fechar todas as pontas, né? A vida não é uma coisa lógica, não se fecha todas as pontas, é feita de tantos milhares de fios que realmente algumas pontas se soltam. Era como se, sozinha como um alpinista paralisado pelo terror do precipício, eu, por mais inábil que fosse, não pudesse senão tentar ajudá-lo a descer. Meu único instrumento era a insistência. Vejam aqui a inversão do papel da criança e do adulto. Ela vê o professor como um alpinista prestes a cair e ela se sente na responsabilidade de fazer algo para ajudá-lo. Então, essa inversão de papéis nesse conto é bastante importante. Aprender, eu não aprendia naquelas aulas. O jogo de torná-lo infeliz já me tornara demais. Estudar, eu não estudava. Confiava na minha vadiação, sempre bem-sucedida. Eu achei também bem curiosa essa questão da vadiação sempre bem-sucedida. Não era para irritar o professor que eu não estudava. Eu só tinha tempo de crescer, o que eu fazia para todos os lados, como uma falta de graça que mais parecia o resultado de um erro de cálculo. Que maneira interessante de descrever a adolescência, não é? Crescer para todos os lados com um erro de cálculo. Eu tomava intuitivo cuidado com o que eu era, já que eu não sabia o que eu era. E ela vai aqui fazer inserir um pedacinho de algo que aconteceu no futuro, que aos 13 anos ela vai perder esta coisa de se achar sem graça. Aos 13 anos ela vai se perceber uma pessoa bonita, uma mulher bem feita. Mas ela se lembra de que aos 13 anos ela estava na varanda e recebeu de um colega que ia passando a notícia de que o professor morrera. E nesse momento ela diz: minha compostura foi quebrada como a de uma boneca partida. Mas ela sentiu muita dor por saber dessa morte, né? E aí ela volta para um momento de 9 anos em que ela está narrando a história e vai contar o fato realmente, que o professor pede para a turma. Vou contar uma história e vocês vão fazer uma composição. Na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossara com o olhar. A tudo o que ele dizia, eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, como o da candidez olhando o crime, e conseguia sempre o mesmo resultado. Com perturbação, ele evitava meus olhos, começando a gaguejar, o que me enchia de um poder que me amaldiçoava, e de piedade, o que por sua vez me irritava. Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Apressei-me. Como eu só sabia usar as minhas próprias palavras, escrever era simples. A história que eu transcrever em minhas próprias palavras era igual a que ele contara. Só que naquela época eu estava começando, entre aspas, a tirar a moral das histórias. Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste
é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar a ter fortuna. Mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros. Não consigo imaginar com que palavras de criança teria eu exposto um sentimento simples, mas que se tornara um pensamento complicado. E aí a gente vai já perceber que essa garota de 9 anos tinha uma facilidade muito grande com que ela falava, que ela se refere às suas próprias palavras. Palavras muito simples que saíam com uma facilidade incrível. E aí ela vai contar o momento em que ela encontra mais tarde com o professor. Bem devagar, vi que o professor era muito grande e muito feio e que ele era o homem da minha vida. O que me encanta neste conto é essas coisas contraditórias que ela diz a respeito dos sentimentos daquela garota. Para minha súbita tontura, sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos e olhou-me com olhos nus que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto os seus olhos. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir quem foi que lhe disse isso. O homem enlouqueceu, eu pensei, pois que tinha que ver o tesouro com tudo aquilo. Ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesmo inventei, disse trêmula, mas já recomeçando a cintilar. Começava, no entanto, a me dar conta de algo muito pior, a súbita falta de raiva nele. A troco de nada, eu perdia o meu inimigo e sustento. Olhei-o surpreendida. O que é que ele queria de mim? Ele me constrangia, e seu olhar sem raiva passara a me importunar mais do que a brutalidade que eu temera. Então ele disse, usando pela primeira vez o sorriso que aprendera: sua composição do tesouro está tão bonita. O tesouro que é só descobrir. Você... Ele nada acrescentou por um momento. De modo suave, indiscreto, tão meu íntimo como se ele fosse meu coração, ele disse: você é uma menina muito engraçada. Abaixei os olhos com vergonha. Preferi a sua cólera antiga, que me ajudara na minha luta contra mim mesma, pois coroava de insucesso os meus métodos e talvez terminasse um dia me corrigindo. Eu não queria era esse agradecimento, que não só era a minha pior punição, porque eu não merecia, como vinha a encorajar a minha vida errada, que eu tanto temia. Viver errado me atraía. Eu bem quis lhe avisar que não se acham tesouros à toa. Ele parecia um mendigo que agradecesse o prato de comida sem perceber que lhe haviam dado carne estragada. Ele nem ao menos sabia que ficava feio quando sorria. Confiante, deixava-me ver a sua feiura, o que era a sua parte mais inocente. E foi assim que no grande parque do colégio, lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancaram a flecha farpada e sem nojo do meu grito. E aqui sim termina este conto tão complexo da Clarice Lispector, escrito em primeira pessoa. Ele é em parte autobiográfico, porque toda vez que a gente escreve
algo autobiográfico, a gente sempre fantasia um pouquinho também. Mas ela usa essa maestria para demonstrar para nós que nada da vida é muito simples, nem o amor, nem a simpatia, e sobretudo na vida de um adolescente, as coisas se tornam muito complicadas, mesmo que essa adolescente seja uma pessoa talentosa, como era Clarice Lispector.